Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje vamos fazer uso daquele bom relacionamento para construir não uma, mas duas cidades com a ajuda dos nossos vizinhos. Estou falando de Between Two Cities, um jogo de 2015 para 3 a 7 jogadores dos designers Ben Rossetti e Matthew O'Malley, publicado lá fora pela editora Stonemaier Games. Nesse vídeo você vai aprender a jogar o Between Two Cities, mas eu já deixo aí o convite adiantado para você clicar no link lá na cartela final para saber a minha opinião sobre o jogo. Então, siga o Coelho para aprender a jogar Between Two Cities. Coloque a caixa do jogo no centro da mesa com todas as peças quadradas viradas para baixo e misturadas. Ao lado da caixa, coloque o tabuleiro com a pontuação do jogo. E ao lado do tabuleiro, coloque a pilha com as peças retangulares viradas para baixo. Agora sorteie a posição dos jogadores na mesa usando as cartas que acompanham o jogo. Você pode usar o número das cartas ou então a categoria delas. Deixe um espaço bom entre cada jogador, pois é nesse espaço que vocês vão construir as suas cidades. Agora coloque um marcador diferente entre cada jogador para identificar a cidade que vai ser construída ali. Então no Between Two Cities nós estamos construindo duas cidades, uma com o nosso vizinho da direita e outra com o nosso vizinho da esquerda. E o jogo tem 7 rodadas de seleção de peças, começando por 3 rodadas de seleção dessas peças menores, que são quadradas, depois uma seleção dessa peça retangular, e aí mais 3 rodadas de peças quadradas, formando então uma cidade com 4x4 de dimensão, com 16 peças ao todo. A interação dessas peças é que vai fazer aí a nossa pontuação final, só que a gente vai ter uma pontuação para a cidade da direita e uma pontuação para a cidade da esquerda. E aí, qual é a pontuação que vai valer para a gente? É a cidade de menor pontuação. Então, os jogadores comparam a sua pontuação da cidade com menos pontuação e o jogador com mais pontos entre essas cidades é o vencedor. Então vamos começar vendo como funcionam essas 3 primeiras rodadas de seleção de peças. Todos os jogadores recebem 7 peças quadradas no início do jogo. Então eles vão olhar essas 7 peças e escolher 2, uma para cada cidade que ele está construindo. Mas ainda não precisa definir qual peça vai para qual cidade. Então eles pegam as 5 peças restantes e colocam embaixo do marcador da cidade à sua esquerda. Assim que todos os jogadores tiverem feito essa seleção, eles revelam juntos as suas peças. Agora que a gente já selecionou as 2 peças, chegou a hora de decidir para qual cidade que ela vai. E isso é feito através de um debate entre você e seus 2 vizinhos. Vocês podem debater o quanto vocês quiserem e vocês inclusive podem ver as peças dos outros jogadores, que não são necessariamente os seus vizinhos, porque pode ter aí uma interferência em qual peça você quer colocar numa cidade e qual você quer colocar na outra. Quando vocês chegarem no acordo da melhor combinação possível de alocação dessas peças, cada cidade vai ter 2 peças, uma sua e uma do vizinho. Então posicione as peças de forma que fiquem orientadas para o mesmo lado e que sempre compartilhem uma lateral com outra peça. Assim que todos os jogadores terminarem de posicionar suas peças, continue a seleção de novas peças pegando a pilha que está embaixo do marcador da cidade à sua direita. Então escolha 2 novas peças entre as 5 peças recebidas e coloque as 3 restantes embaixo do marcador da cidade à sua esquerda. Novamente, combine com seus vizinhos o melhor posicionamento entre as peças selecionadas. E por fim, pegue as 3 peças da sua direita, selecione 2 e a última peça descarte no tabuleiro de pontuação virado para baixo. Nesse momento do jogo, a sua cidade vai ter 6 peças. E lembre-se que ela precisa ter 4x4 de dimensão. Então você não pode posicionar uma peça que forme uma 5ª linha ou uma 5ª coluna. E também não pode posicionar peças na diagonal. Durante a alocação dessas peças em cada cidade, pode acontecer de um jogador não querer colocar a peça dele antes de um jogador colocar a dele primeiro. Se vocês não chegarem a um consenso amigável, a ordem de alocação dessas peças é sempre do menor lugar da mesa para o maior lugar da mesa, lembrando que vocês sortearam essas posições no início do jogo. Agora vamos então para a 4ª rodada de seleção de peças, que é feita com essa peça retangular aqui. Cada jogador recebe 3 peças retangulares, seleciona 2
e descarta a terceira virada para baixo no tabuleiro de pontuação. Cada cidade vai receber 2 peças retangulares, e repare que elas consistem de 2 peças quadradas e devem ser posicionadas respeitando as mesmas regras de orientação e compartilhando uma borda com outra peça. Existem peças na horizontal e peças na vertical. Combine com seu vizinho a melhor forma de posicioná-las. As últimas 3 rodadas de seleção de peças acontecem da mesma forma que as 3 primeiras, mas dessa vez vamos entregar as peças para a direita e receber da esquerda. Com isso, nossa cidade vai terminar o jogo com 16 peças no formato 4x4. Agora que a gente já viu como é o andamento do jogo, vamos conhecer cada tipo de peça, como pontuar com cada uma delas, e depois a gente fala sobre a pontuação final da partida. Os shoppings pontuam por uma linha reta horizontal ou vertical. Uma peça dando 2 pontos de vitória, 2 peças 5 pontos de vitória, 3 peças 10 pontos de vitória e 4 peças 16 pontos de vitória. Se 2 linhas se cruzarem formando um T, uma cruz ou um L, você só deve contar a pontuação de cada peça uma única vez. Então, nesse exemplo, você faria 16 pontos pela linha com 4 peças e 10 pontos pela linha com 3 peças. As fábricas são pontuadas pela sua maioria entre as cidades. Então, a cidade que tiver o maior número de fábricas pontua 4 pontos por peça de fábrica. A cidade com o segundo maior número de peças recebe 3 pontos por peça. E o terceiro lugar, 2 pontos por peça de fábrica. Existem 4 símbolos diferentes da taverna. Uma cidade com um símbolo ganha 1 ponto de vitória. 2 símbolos diferentes, 4 pontos de vitória. 3 símbolos diferentes, 9 pontos de vitória. E 4 símbolos diferentes, 17 pontos de vitória. As peças não precisam estar juntas uma das outras. Uma cidade pode ter mais de um símbolo igual, mas o segundo símbolo inicia uma nova coleção. Escritórios te dão pontos de acordo com a quantidade presente em sua cidade. Um escritório vale 1 ponto de vitória. 2 escritórios, 3 pontos de vitória. 3 escritórios, 6 pontos. 4 escritórios, 10 pontos. 5 escritórios, 15 pontos. 6 escritórios, 21 pontos. A partir do 7º escritório, a cidade inicia uma nova coleção de escritório. Além disso, cada escritório ganha o bônus de 1 ponto se estiver adjacente a uma taverna. Cada escritório só pode ganhar 1 ponto de bônus, mesmo que possua mais de uma taverna adjacente. Mas a mesma taverna pode dar esse bônus para mais de um escritório. Os parques pontuam de acordo com o número de peças conectadas. Um parque vale 2 pontos, 2 parques vale 8 pontos, 3 parques vale 12 pontos, e a partir do 4º parque conectado, todos valem 1 ponto adicional. Mas você pode criar grupos diferentes de parques em sua cidade para fazer mais pontos de vitória. Nesse caso, você faria 8 mais 8. As casas valem 1 ponto de vitória para cada outro tipo de peça, excluindo as casas que estejam em sua cidade. Elas possuem potencial de até 5 pontos de vitória cada casa se você tiver todos os 5 tipos de peças na sua cidade. Mas cuidado! Uma casa adjacente a uma fábrica vale 1 ponto de vitória, independente de quantos tipos de peças você possua em sua cidade. Então, agora que a gente já sabe como ganhar pontos de vitória com cada tipo de peça, vamos ver como calcula a pontuação final de cada cidade. No final do jogo, remova todas as peças descartadas no tabuleiro de pontuação e coloque o segundo marcador de cada cidade no início da trilha de pontos de vitória. Agora escolha um jogador para anunciar cada tipo de peça que será pontuada de acordo com o cartão de referência, iniciando pelos shoppings, depois fábrica, tavernas, escritórios, parques e casas. Essa cidade conseguiu juntar 4 shoppings em sequência, então, pelos shoppings, ele fez 16 pontos. Ela tem 3 fábricas. Vamos supor que ela ficou em segundo lugar entre as cidades com o maior número de fábricas. Por isso, cada fábrica dessa cidade vai pontuar 3 pontos de vitória. Como são 3, são 9 pontos de vitória. Os jogadores conseguiram juntar os 4 símbolos diferentes da taverna. Então, por isso, eles vão ganhar 17 pontos. Eles conseguiram 4 escritórios. Então, pelos escritórios, eles ganham 10 pontos. Só que eles também recebem os bônus das tavernas. Esse escritório e esse escritório estão recebendo bônus de taverna, mas esse não. Então ele recebe mais 3 pontos de bônus, somando 13 pontos pelos escritórios.
Ele tem apenas um parque, então ele vai receber 2 pontos por esse parque. E essa cidade não tem nenhuma casa, então pelas casas ele faz 0 pontos. Então a pontuação total dessa cidade foram 57 pontos. E o marcador dessa cidade vai para a posição de número 57 da trilha de pontos de vitória. Para facilitar, cada jogador conta a pontuação da cidade à sua direita. Então, assim que todas as cidades terminarem de contabilizar todos os seus pontos de vitória, cada jogador vai ter 2 pontuações, a da sua cidade da direita e da sua cidade da esquerda. Então, cada jogador pega a sua menor pontuação entre essas 2 cidades. Essa pontuação vai ser a pontuação daquele jogador. Então, os jogadores comparam essa pontuação e quem tiver a maior pontuação é o vencedor. Em caso de empate, os jogadores empatados comparam a pontuação da sua cidade, da sua segunda cidade, que não foi pontuado por ele. E aí sim, quem tiver a maior pontuação vence, e se mesmo assim permanecer empatado, eles somam a quantidade de peças de cada tipo das suas 2 cidades e começam a comparar em ordem pelo cartão de referência, começando por shopping, fábrica. Assim que um jogador tiver mais peças do que o outro, aquele jogador é o vencedor. Então, essas foram as regras do Between Two Cities. Se você tiver alguma dúvida sobre o jogo, deixa aí nos comentários e, claro, clica aí no finalzinho desse vídeo para saber o que eu achei do Between Two Cities, certo? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Davi Coelho, a gente se vê no próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa sua inscrição, seu like e seu comentário. Aproveite para ver o outro vídeo clicando na cartelinha de sugestão. E siga o Coelho também nas minhas outras redes sociais.